E quais são as principais causas da obsessão e por que elas atingem também as crianças? A criança é um espírito antigo. Ela só tem o aspecto, não é? De um corpo físico assim frágil, aspecto infantil, aquela inocência das crianças que elas denotam. Mas ali está um espírito muito antigo que traz sequelas do passado, que traz situações dolorosas do seu ontem, do seu pretérito, e vem hoje nesse aspecto. Nós sabemos, conforme está em O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai abordar a questão da infância, que Kardec menciona, e os espíritos respondendo às perguntas de Kardec, que a criança vem com esse aspecto assim frágil para despertar o amor dos pais, as atenções. Mas, na verdade, ali está um espírito muito antigo, que às vezes é mais velho que os pais. E, sendo assim, pode ter desafetos do passado, que estão cobrando. Antigamente, não é tão antigamente, mas antigamente, digamos assim, havia uma ideia que criança não sofria obsessão, que criança tinha uma proteção tão especial, mas tão especial, que não havia espírito obsessor atormentando uma criança. O tempo, o estudo veio mostrar que, sendo a criança um espírito antigo, isso pode acontecer. E a criança está ali num comprometimento do passado, talvez muito grave, e por isso o espírito se aproxima, porque ele está buscando aquele do passado. Ele não vê o bebezinho, ele não vê uma criancinha, ele vê o algoz do passado. E por isso ele fica ali provocando muitas situações dolorosas para as crianças e dolorosas para os pais, que ficam completamente desnorteados conforme é o caso, a gravidade, crianças que têm ideias até de suicídio, né? Então o pai e a mãe ficam preocupadíssimos. Quando chega nesse ponto, o caso é muito grave. Eu vou lembrar aqui o seguinte, o livro Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, ela vai relatar nesse livro o caso de Leonel e da filha dele, Alcina. Tanto Leonel quanto Alcina eram obsidiados de berço. O Leonel, pai de Alcina, foi obsidiado de berço. E depois, quando ele teve, quando ele casou, que a esposa teve essa filha, a filha Alcina era obsidiada de berço. Mas eles tinham muitos comprometimentos do passado gravíssimos, que justificavam, ou pelo menos explicavam, o fato de terem processos obsessivos graves. E quais seriam, então, as alternativas para o tratamento da obsessão, né, dos pais para com os filhos? E os médicos e os psicólogos seriam dispensáveis nesse tratamento? Depende. Essa é a parte da pergunta, a parte final. Se médicos e psiquiatras seriam dispensáveis, depende do que a criança apresenta, o quadro. Porque, como eu disse, às vezes é um terror noturno, pode ser a criança com uma hiperatividade, uma agressividade também, que não tem explicação. E é preciso ter o acompanhamento também de um especialista nesse campo. Mas se foi comprovado que é obsessão ou mediunidade assim no fato bem atormentada, digamos, as duas coisas podem caminhar junto. A gente vê como que o problema é complexo. Se nós começarmos a imaginar situações de crianças que sofrem esses tormentos, e aí já estou falando de crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, essa fase assim, nós vamos sentir que é doloroso se ela tem distúrbio mental aliado a processo obsessivo. E é um caso assim bastante grave, bastante doloroso para a criança, marca muito a família, lembrando que os pais têm também comprometimentos com essa criança, porque ela não vem no lar de um casal, numa família, numa pessoa, junto a uma pessoa, sem que haja um compromisso também. Fazem parte do problema do passado. Então é difícil de identificar e é difícil de tratar determinados sim, casos. Sim, mas se os pais forem para um centro espírita, e nesse centro espírita houver ali um atendimento de pessoas bem amadurecidas, bem entendidas no assunto, pode minimizar bastante a situação. Como que vai atender essa criança, o que deve ser feito para que possa sofrer menos, porque o sofrimento é grande, não é? Especialmente os pais.